Obrigado, Pai. Nós te amamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Obrigado, louvor. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você veio com expectativa para receber a palavra? Sabe que Deus, ele trabalha com expectativas? Ele falou com antecedência para a Eva que dela nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eva ficou com expectativa. Ele falou para Abraão que Abraão iria para um lugar que seria um lugar bom, que ele o abençoaria. Deus mandou João Batista primeiro para falar sobre aquele que viria, sobre Jesus. Ele quer que a gente esteja com o coração com expectativa para o que ele vai fazer hoje. Você está pronto para o que Deus vai fazer hoje? Vamos comigo para Jeremias 29:11. Um texto que você quase nunca me ouviu falar, não é verdade? Jeremias 29:11. Aleluia. Tivemos um final de semana maravilhoso de oração. E ontem pela manhã, no momento que eu estava aqui, Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. Hoje pela manhã, quando eu estava de novo conversando com os irmãos, o que os irmãos falavam, eu dizia: meu Deus, está na mensagem, está na mensagem, está na mensagem. O Espírito Santo confirmando aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Abra o seu coração para receber, amém? Jeremias 29:11 vai dizer assim, ó. Jeremias 29:11 diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Versículo 12: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Versículo 14: e eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Você está pronto para a sua sorte ser mudada hoje? É interessante que aqui esse povo, o povo de Deus, ele tinha sido levado escravo para uma outra terra por conta de pecado, por conta de erro. Eles foram aprisionados, eles estavam passando por coisas ruins. Por quê? Por conta de próprias atitudes deles. Mas aí Deus levanta o profeta Jeremias para dizer assim: ó, tudo que vocês estão passando de ruim é muito ruim, mas não fui eu que planejei isso para vocês, não. O que eu planejei para vocês foram coisas boas. O que eu planejei para vocês é planos de paz. Tem o quê? Pode tirar o... Não tá saindo? Ah, deu uma travada ali. Não olha para aqui não, olha para mim, só escuta. Deu uma pequena travada ali. Mas Deus dizendo: ei, o que eu tenho para vocês é coisa boa e não é dor. Só que sabe que não é apenas saber o que Deus tem, porque Deus disse o que tinha, mas também disse: vocês vão orar. Deus fala pra gente aquilo que Ele tem pra gente, aquilo que Ele deseja pra gente, mas a gente tem que buscar em oração todo dia como chegar lá. Quantas pessoas recebem sonhos, recebem planos de Deus, dizem: ah, Deus disse isso pra mim, vai acontecer. Mas passa dia, passa ano e não acontece. Por quê? Porque tem a nossa parte diária de orar, de buscar Ele. Não é só Deus falar uma vez e acabou. Deus falou uma vez, aquilo vai encher o nosso coração, mas nós devemos buscar sempre, gente. Buscar sempre.
nos achegar a Deus. E aqui no versículo 14 diz que tanto Ele vai se deixar ser encontrado, como Ele vai conduzir. Ele vai conduzir, Ele vai nos mostrar o caminho. Mas sabe quem tem que andar por esse caminho? Eu e você. Deus, Ele não nos usa como marionete. Já faz alguns dias, algumas semanas, que Deus vem falando comigo sobre um tempo de restauração. Ei, chegou o tempo de restauração. Chegou o tempo de restauração. Chegou o tempo de restauração de anos que ficaram para trás. Isso você pode pegar pela fé ou não. A Bíblia diz: creiam nos seus profetas e prosperareis. É chegado um tempo de restauração. E eu já quero te deixar com expectativa que dia, se eu não me engano, é 17 de novembro, a gente tem aniversário da igreja aqui, 11 anos. E eu vou falar sobre tempo de restauração. Que interessante, agora que eu vi 17, desde o dia 17 de setembro que Deus vem falando comigo sobre restauração. E no dia 17 de novembro vai ser o pacote completo, tempo de restauração. Mas já está disponível. Amém. Um tempo de restauração. Mas Deus está dizendo que vai conduzir o seu povo. Conduzir fala de ir junto, fala de levar, fala de guiar. Deus quer me guiar e te guiar para essa restauração. Você está com o coração desejoso, aberto? Vai se deixar ser guiado por Deus? Aleluia! E esse papel de guiar, gente, é o papel do Espírito Santo. Vamos para João 14. Tivemos mês passado, todo mês, falando sobre o Espírito Santo. Domingo falamos sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar mais um pouco. Você vai ver que é tão importante a gente ter intimidade com o Espírito Santo. A gente seguir o Espírito Santo, ouvir a voz dele. E João 14:16. João 14:16. Aleluia. Vai dizer assim, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Ei, Jesus mandou o Espírito Santo para morar dentro da gente. O Espírito da verdade, outro igual a Jesus. Essa palavra que vai enviar outro, no original do grego, é a palavra paracletos, que significa outro do mesmo tipo. Alguém do mesmo tipo de Jesus foi colocado dentro de nós para nos guiar, gente, para nos conduzir. E hoje, quando eu orava, eu pensava na mensagem, eu revia o esboço, me veio um exemplo. Vem cá, Jocel, por favor. Rodrigo foi para lá. Eu vou te chamar, tu pode vir, Cílio, por favor, aqui. Imagina só. Eu estou passando por um problema muito sério. Não sei o que fazer. E o Círio, ele tem a resposta para me falar, para me mostrar. Só que em vez de eu escutar o Círio, eu tô aqui, ó. Jocel, tu tem que me dar uma resposta, Jocel. Jocel me diz o que fazer, Jocel. Jocel me diz o que fazer. E o Círio tá aqui, ó. Ei, eu quero falar contigo. Ei, eu quero falar contigo. Eu, Jocel, não, cara, não quero saber de tu não, pai. Tô querendo saber dele. Fala, Jocel, fala. Pode sentar, gente. Obrigado. Sabe que às vezes a gente está pedindo um sinal, a gente está perguntando para outras pessoas que decisão tomar, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, a gente não está dando ouvidos. A gente precisa dar ouvido para o Espírito Santo. Vou fazer uma brincadeira aqui. Posso fazer uma brincadeira? Outra? Pensa aí, mulher, em quantas vezes você deu um conselho para o seu marido e ele não ouviu, e o camarada quebrou a cara. Rapaz, quantas vezes a gente não tem escutado o Espírito Santo, gente? Ele é o Espírito da verdade, ele mora dentro de nós. Vamos para João 14:25 agora, versículo 25. Opa.
João 14:25 diz: esse ensinamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disser. Deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Esse é o papel do Espírito Santo, gente. A paz que Deus nos deu foi através do Espírito Santo. E quando nós ouvimos o Espírito Santo, nosso coração vai estar guardado por paz. Porque fora pode estar vindo aqui, ó, problema. E dentro de você o Espírito Santo falando: fica tranquilo que eu estou agindo. Fica tranquilo que eu estou cuidando. Mas se eu decido não ouvir essa voz, eu vou ficar com a voz de fora e: meu Deus, olha isso, meu Deus, olha isso, meu Deus, olha isso. E o Espírito Santo dizendo: calma, eu vou te conduzir, eu vou te guiar. E estamos falando sobre um tempo de restauração, gente. Ontem, quando eu estava aqui orando, teve um momento que me veio tão claro. Eu orava e via projetos novos. E Deus falava comigo sobre pessoas que teriam projetos novos profissionais. Profissionais. Você está pronto para ter ideia? Você está pronto para empreender, fazer algo que você nem imaginava, ou não na proporção que imaginava, e Deus fazer além? Hoje eu estava conversando com 2 irmãos aqui, dizendo de um amigo meu de outra cidade, que ele é pintor. Só que quando eu conheci ele era pintor, assim, era ele mais outros, uma equipe pequena. E hoje ele está com uma grande empresa, gente. Hoje ele partiu para outras coisas. Não só a empresa de pintura dele está muito grande, como ela comprou máquinas e aluga máquinas. Hoje o nível de prosperidade que esse homem está muito alto, porque Deus foi guiando ele. Ah, pastor, mas para que essa prosperidade? Vou te dizer, quando choveu na Serra Gaúcha, que derrubou aquelas coisas que ficou tudo fechado lá, não tinha como ter acesso, empresários cristãos mandaram suas máquinas para abrir. Homens e mulheres dentro da igreja. Disseram assim: rapaz, o socorro está demorando muito, eu vou ajudar. É para isso que Deus quer nos prosperar, gente. Para a gente viver bem sim, mas principalmente para a gente alcançar outro, alcançar o perdido. Projetos profissionais, mas também projetos pessoais. Pode ser que você tenha um desejo muito grande no seu coração, que não diz respeito ao seu trabalho. E você acha assim: mas é coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça que Deus colocou. E Deus quer te ajudar a chegar nisso. Deus quer te mostrar como andar por esse caminho. E através do Espírito Santo. E projetos também ministeriais, por que não? Porque na igreja é para ter pastores, profetas, evangelistas, mestres. Pessoas que vão fazer as coisas acontecerem junto. Equipe. E Deus, Ele quer te despertar para isso. E deixa eu só dar um exemplo de como Deus inspira, como Deus vai falando. Como eu te disse, Deus ele vai te dar um sonho, vai dizer: meu plano para você é esse. Mas a gente tem que buscar no dia a dia. Por exemplo, eu sabia que eu ia ensinar pessoas. Eu ia dar aula, por exemplo, no Rema. Eu sabia disso há um tempo no meu coração. Mas sabe o que foi que Deus falou comigo primeiro? Vá dar aula na igreja de criança. Eu fui para um outro lugar, comecei a dar aula ali e fui me preparando. Se eu não vou lá, com certeza eu não chegaria a ser professor, gente. Entende? Deus vai dar um sonho para você, mas eu e você precisamos buscar no dia a dia: Senhor, o que é para eu fazer hoje? O que é para eu seguir hoje? Você está disponível para ouvir o Espírito Santo? Você está preparado para andar num nível muito maior do que você imaginou? Vamos para Gênesis 18. E aí você pode dizer assim: pastor, isso não é para mim. Esse negócio de ser guiado por Deus, ouvir de Deus, é só para um público, só para algumas pessoas.
Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17 vai dizer assim, ó: Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Gente, Deus falando consigo mesmo, se ele iria ocultar uma coisa que ele estava fazendo do seu amigo, de alguém que tinha aliança com ele. Ocultarei eu? E aí no versículo 20, eu vou ler só o começo do versículo, diz assim: Então compartilhou com Abraão o Senhor. Deus disse assim: será que eu vou deixar de contar para um amigo, para ele, o que eu vou fazer? Não, eu vou compartilhar. A gente não vai ler, mas em Gênesis 41 fala de quando José, ele interpretou o sonho de Faraó. Deus, ele deu um sonho até para um homem ímpio do que ia acontecer em 14 anos, gente. Imagina isso. A gente está em 2024. Deus dá um sonho para alguém do que vai acontecer até 2038. Foi isso que aconteceu. Mas por que Deus fez isso? Para livrar. Porque teriam 7 anos de abundância. E depois teriam 7 anos de escassez. E uma escassez tal que ia engolir toda a fartura que teve. Mas por que Deus permitiu que tivesse esse período? Ei, gente, mundo é mundo. Vai ter momento bom, vai ter momento ruim. Mas Deus guiou alguém para livrar as pessoas no momento ruim. Deus estava dizendo: ei, eu já vi que vai ter esse momento ruim, mas eu quero mostrar o que fazer no momento bom, para no momento ruim não ter problema. Milhares de pessoas não morreram porque Deus guiou alguém. Você está pronto para Deus falar com você e milhares de pessoas não sofrerem por sua causa, porque você ouviu a Deus? E começou pela família de José, viu? A primeira família que não sofreu foi a de José. Começa por você, porque quem obedece a Deus, a Bíblia faz que aquele que trabalha é digno do seu salário. Quando a gente obedece a Deus, a gente é abençoado primeiro, gente. Nossa família é abençoada e outras pessoas também. Aí vamos agora para Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. A gente viu Deus dizendo para Abraão: ocultaria eu de Abraão. E ali Abraão estava na antiga aliança, uma aliança inferior. E Hebreus 8:6, falando sobre Jesus, vai dizer assim: contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que os sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador, aliança muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas ou superiores. Numa antiga aliança, que a própria Bíblia diz que é inferior, que aqui no versículo 7 diz que se essa aliança não fosse imperfeita, não precisaria de uma nova. Se numa aliança inferior, Deus disse assim: eu não vou ocultar deles o que eu vou fazer. Numa nova e superior, por que você acha que ele vai ocultar? Ei, ele não quer ocultar, ele quer falar. Agora eu e você precisamos, prestar atenção. Estar atentos a ele, ouvir ele. Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? Vamos para 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Primeira Pedro
2:9 vai dizer assim, ó: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia nos chama de sacerdote, gente. Na antiga aliança era só uma tribo chamada Levi que era sacerdote. Quem já ouviu dizer alguém em alguma igreja dizer assim: ah, eu sou músico, eu sou levita? Era porque na antiga aliança tinha um povo, uma tribo, descendentes lá de Israel, que se chamava Levi, e todo mundo que era dessa tribo eram os levitas, e só eles eram sacerdotes. Não podia ter outro sacerdote. Mas na nova aliança Deus nos fez sacerdotes. Você não precisa vir da tribo de Levi para ser um sacerdote de Deus. Você nasceu de novo, você é um sacerdote real. E um sacerdote, ele intercede pelo povo. Um sacerdote apresenta o povo diante de Deus. Percebe como é importante nossas orações? Não só orar por nós mesmos, mas orar pelos nossos da família, orar pela nossa cidade, nação, colegas de trabalho. Ah, mas aquele colega de trabalho é tão atribulado, pastor, eu tenho certeza que é um enviado do capeta. Pois é por isso mesmo que ele precisa de oração, para abrir o coração, se converter, se arrepender dos maus caminhos, entregar a vida para Jesus. Sacerdotes. Vamos agora para João 16:13. João 16:13. João 16:13. Voltando a falar sobre o Espírito Santo. Eu falei antes que o Espírito Santo ele quer nos conduzir. Te mostrei que Deus ele não esconde dos seus amigos ou de quem tem aliança com ele aquilo que ele vai fazer. E aqui em João 16:13 vai dizer assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Sabia que isso aqui é para crente? Para quem crê? Eu e você temos um Espírito Santo dentro, que quer nos mostrar o que está por vir, quer nos mostrar o nosso futuro. Você viu que José, ele interpretou um sonho que falava de 14 anos na frente. Era coisa que estava por vir. Para quê? Para livramento acontecer. Ei, o Espírito Santo, ele quer nos falar o que está por vir. Escutei um testemunho esses dias de uma mulher que ela disse que ela estava com uma viagem preparada com as amigas. Ela ia fazer uma viagem com várias amigas. E no dia da viagem, ela estava com uma impressão que não era para ela ir. O Espírito Santo dizendo para ela: não vá, não vá, não vá. Não tinha nada demais. Mas quando as amigas chegaram para pegar ela para ir, ela disse: não vou. E as amigas perguntaram: por que você não vai? Ela fez: não sei. Eu só sei que eu percebo Deus falando comigo que não é para eu ir. E as amigas ficaram insistindo: mas que nada, é uma viagem tranquila, somos todas mulheres de Deus, não vai ter nada demais, vamos viajar, vamos ter um tempo junto. Ficaram insistindo. E não tinha nada de errado, porque tinha sido uma coisa planejada. Só que ela tinha dentro dela: não vá. Essa mulher não foi. As amigas viajaram, tiraram várias fotos, ficavam até brincando com ela: olha aí, tu não veio, bobona, tal. Só que na volta um caminhão pegou o carro das amigas e todas elas morreram. E essa outra foi salva. Por quê? Porque ouviu o Espírito Santo. Ouviu o Espírito Santo
depende da nossa vida, gente. Tem coisa que o diabo está armando para nos matar. Porque o papel do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Só que Deus está querendo nos alertar: não faça, não vá, não ande por aí, não siga esse caminho. Ah, pastor, então por que Deus permitiu? Ei, Deus permite. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus permite o que o homem permite, sabia disso? Ele dá instrução do que fazer. E se a gente não faz, decide fazer o nosso, o que vier, vai vir permissão, porque ele disse, ó, não faça. Mas se fez, escolha consequência, gente. E isso não é para condenar não, tá? Porque quem nunca tomou uma atitude errada? Quem nunca tomou uma decisão errada? Só que a gente precisa aprender: opa, dessa vez eu errei, mas eu lembro que o Espírito Santo estava falando comigo. Quando acontecer de novo, eu não vou fechar meus ouvidos, eu vou prestar atenção. Vamos para Romanos 8,14. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Romanos 8,14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, quem é filho de Deus é guiado por Deus, gente. Se eu não estou sendo guiado por Deus, eu não estou agindo como filho. Eu não estou andando como filho. O filho é guiado. Ei, guiar fala de conduzir. Guiar fala de mostrar. Vou dar um exemplo do GPS. Vou fazer uma viagem. Coloco lá o Waze ou o Google Maps. Aquela rota, o volante vai ser dirigido por mim ou pelo Waze? É por mim. Eu recebo as informações, mas sou eu que decido entrar ou não. Quando Deus nos guia assim, Ele nos dá a informação. E aí eu e você escolhemos se vamos ou não vamos. E deixa eu te dizer, Deus não guia por sentimento. Deus, Ele não guia por sentimento. Quantas vezes eu senti que era para fazer, fiz e deu errado? Porque não é por sentimento que Deus guia. Deus também não guia por circunstância, gente. Gente, eu creio demais em agires de Deus, onde Deus abre portas, deixa tudo assim, ó, fácil, e você diz assim: meu Deus, só podia ser Deus. Eu sempre dou o exemplo da minha cicatriz, da minha cirurgia. Quando eu fui fazer a fisioterapia, chego num lugar indicado por um amigo meu, e a pessoa diz: ah, não, era um vereador que tinha lá na cidade onde eu morava, e esse vereador, ele tinha uma clínica de fisioterapia, era uma das formas que ele ajudava a comunidade. E meu amigo disse: ó, vai lá na tal clínica que eles dão fisioterapia de graça. Ótimo. Cheguei lá, fui fazer a fisioterapia, fui perguntar como é que precisava fazer a fisioterapia, e a secretária me pergunta: quando é que você pode começar? Amanhã? Eu, opa, posso começar amanhã. E eu saí dali pensando: meu Deus, ninguém conhece esse lugar não, é? Porque eu sei de tanta gente que precisa de fisioterapia, e assim é só chegar e no outro dia faz. No outro dia fui lá fazer a fisioterapia. Aí era uma outra secretária, eu expliquei pra ela que a do outro dia tinha mandado ir. Ela mandou eu fazer a fisioterapia, daqui a pouco ela chega com um caderninho do meu lado: senhor Peron, quem foi que te indicou? Eu: Rafael. Quem é Rafael? Um menino lá na igreja. Não, tá bom, mas quem te indicou? Eu: Rafael, meu amigo, assim lá. Não, mas quem te indicou? Eu falei: senhor, eu tô dizendo. Ela disse: você não tá entendendo. Tem uma fila de mais de 3.000 pessoas para fazer. E por algum motivo ontem a secretária te colocou no lugar. Abriu uma vaga ontem e a secretária te colocou no lugar. Não sei porquê, mas já que você começou, tem que continuar. Deus abrindo porta assim, ó, gente, de um jeito que eu fui assim. Aí depois eu fiquei pensando: meu Deus, obrigado. Eu achando que ninguém conhecia, mas era o Senhor agindo a meu favor. Mas sabe que nem todas as vezes, ou na maioria delas, vai tudo se abrir assim e vai acontecer sem resistência? Porque o diabo, ele não quer que a gente faça as coisas e dê tudo certo, não, gente. O diabo, ele quer nos resistir. O diabo quer nos fazer parar.
A gente não pode olhar para uma circunstância negativa como, eu acho que não era de Deus, porque Deus não guia por circunstância. Já imaginou o apóstolo Paulo? Foi chamado por Deus para pregar, foi apedrejado, açoitado, naufragou 3 vezes de barco. Gente, imagina você pegar um barco para pregar o evangelho. Aí esse barco naufraga. Tu volta a entrar no barco? Não sei se volta não, viu? Rapaz, vou voltar. Como uma vez um pregador do Verbo da Vida que já foi pra glória, ele disse que entrou num avião, daqueles monomotor, para ir para um outro lugar, e o piloto tava conversando com ele, olhando para trás. Ele, homem, olhe para frente. Olhe para trás não. Ele, não, fica tranquilo, queda de avião eu não morro não, já caí 3 vezes e não morri. Vem, pronto, tô dentro de um avião com um piloto que já caiu 3 vezes. Passa segurança? Não. Mas o apóstolo Paulo voltou porque ele sabia que Deus estava chamando ele. Ele foi preso, gente, lá no fundo, cheio de cocô passando pelos pés dele, um negócio frio, úmido, e estava louvando a Deus, porque sabia que não era circunstância. A gente precisa olhar para o que o Espírito Santo está falando e não para a circunstância. Amém. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu nunca ouvi Deus. Será que Deus fala comigo? E eu vou te dizer, Deus fala, já falou, e pode ser que esteja falando agora e ainda vai falar. Só que Deus começa falando nas pequenas coisas, gente. O Espírito Santo, ele nos orienta nas pequenas coisas. Quantas vezes, acho que foi sábado, aconteceu, fui no mercado comprar algumas coisas. Quando estou passando assim, vejo ali sal. E aquilo, compre sal. E eu, precisa não. Se não tivesse sal em casa, Aninha me dizia. Chego em casa, ela, amor, não tem sal, tem que comprar. Fiquei, meu Deus, o Espírito Santo falando e eu bobão. Só aqui, pensando no que eu, na minha cabeça, no que eu sabia. Ei, a gente sabe muito pouco, gente. Você pode ser uma pessoa inteligentíssima assim, acima da média. O Samuel de Tainá tem quantos anos? Tu lembra? 4 anos? 5 anos, né? Esses dias eu recebi um vídeo de um gurizinho de 5 anos que sabe raiz quadrada, gente. Pensa, até hoje eu não sei direito a raiz quadrada. Acho que de 4 é até fácil, que é 2, né? A mãe dele perguntou, quanto é 48 dividido por 96? Ele 0,5. 5 anos. Mas sabe que por mais inteligente que possa ser, não sabe de tudo. E Deus, ele sabe muito mais. Quando Deus fala aos nossos corações, a gente pode até tentar racionalizar. Não vou fazer isso por conta disso. Não vou por conta... Ei, Deus é mais inteligente que a gente. Deus, ele sabe mais do que a gente. E quando a gente começa a ouvir Deus nas pequenas coisas, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, para o muito vai ser levado. Quem é fiel no pouco, para o muito vai ser levado. Quantas vezes, gente, eu tomei uma decisão que dentro de mim tem aquele negócio, não faz. E eu fui lá e fiz porque pensei, 2 mais 2 é 4, isso aqui vai ser bom assim. E quando veio, dava errado. Só eu? Porque o Espírito Santo está dizendo, não faz. Quando a gente começa a se treinar, gente, para isso, as coisas vão acontecendo melhor e mais fácil. Porque a gente vai aprendendo a ouvir, a gente faz, dá certo, a gente, opa, quando vem aquela voz de novo, a gente, eu sei que é o Espírito Santo, porque já falou comigo uma vez. Vou acertar todas as vezes? Não. Porque eu tenho limitações. Você tem limitações. Mas cada vez que a gente fica mais atento ao que o Espírito Santo está falando, mais fácil vai ser de ouvir ele. E o versículo 16 de Romanos 8, olha só, Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, é o Espírito Santo falando dentro da gente. Quando você entregou a vida para Jesus, você recebeu a certidão de nascimento celestial, de nascer de novo? Você viu seu nome escrito no livro da vida?
Você, mudei até minha aparência, minha roupa mudou. Não muda nada, gente. Por fora. Mas aqui dentro a gente sabe que é filho. A decisão mais importante do mundo, Deus fala dentro de nós. E com as outras vai ser assim também. Deus vai falar no nosso espírito. Sabe qual é o problema? A gente aprendeu, muitas vezes, né? Ou a maioria aprendeu, que quando Deus falar você vai sentir um arrepio. Rapaz, às vezes vai. E vai ser um negócio forte. Mas na maioria das vezes não vai ter arrepio. Outras vezes a gente aprendeu que é chorar. Quando Deus falar comigo eu vou chorar. Rapaz, vai ter vezes que vai chorar. Mas tem vezes que não, vai se alegrar. Porque vai ter vezes que você vai estar passando por um momento difícil de torar. E vai vir uma palavra de ânimo no seu coração. Estou mudando as coisas. Estou mudando a sorte de vocês. E uma vontade de chorar, de torar por fora. Mas por dentro você diz, meu Deus do céu. Às vezes eu tenho vontade de rir. Eu acho que eu estou ficando doido. Porque eu estou vendo aí, ó, tudo acontecendo ruim. Mas parece que por dentro de mim está tudo bem. É o Espírito Santo te mostrando, ei, isso vai passar. Isso vai mudar. A circunstância ruim não vai permanecer. Outros querem ver anjo. É errado ver anjo, gente? Não. Anjo apareceu para Maria. Isso aí, apareceu para Maria. Eu acho essa menininha linda demais. Jesus do céu. Anjo aparece para pessoas. Eu nunca vi, particularmente eu nunca vi. Mas sabe que se a gente for contabilizar quantas vezes anjo aparece para pessoas, é muito pouca, gente. E às vezes a gente está esperando um anjo, mas Deus está falando no coração. Às vezes num culto, você está sentado ouvindo uma palavra e alguma coisa toca muito forte o coração e aquilo fica forte dentro de você. É o Espírito Santo falando e a gente precisa se agarrar a isso. Porque pode ser que quando saia da porta para fora, o que você vê é o contrário. Mas a gente precisa se agarrar ao que Deus falou. Porque é Deus falando ao nosso coração. É interessante que aos Gálatas, tem o livro lá de Gálatas, que Paulo vai dizer o seguinte para os Gálatas, que se aparecer um anjo, mas falar um evangelho diferente desse aqui, é amaldiçoado. Paulo diz, ei, não tem anjo maior do que isso aqui não. A palavra de Deus é muito maior. E se aparecer anjo ainda falando diferente, eu posso dizer, é o capiroto. É demônio. Que a Bíblia diz que o diabo ele se transveste de anjo de luz. Se um anjo aparecer e falar em linha com a palavra, saiba que é Deus querendo confirmar algo. Mas nós não podemos ficar esperando essas experiências. Um arrepio, um choro, um grito. Eu tenho uma pessoa na minha família, gente, que hoje ela não vai mais em igreja não, mas ela foi em muitas igrejas, até igrejas do Verbo da Vida, uma que eu congregava lá antes de vir para o Rio Grande do Sul. E rapaz, essa mulher entrava no culto, mas chorava. Meu Deus do céu. E assim, é errado chorar no culto? Não, gente, eu já chorei tanto, principalmente na parte do louvor, ou quando alguma palavra toca muito forte. Isso nos faz chorar sim. Mas imagine uma pessoa que passa um ano todo culto, indo para a igreja, todo culto, assim, se derrama de chorar. Mas em nenhum momento depois do culto houve mudança na vida. Resultado, não teve transformação, está fora da igreja. Porque não é apenas, a gente precisa entender, nosso corpo, ele se move, ele tem reações e tudo isso é válido. Mas não é a reação do corpo que é o mais importante. O mais importante é o que o Espírito Santo está falando no nosso espírito, dentro de nós. Aquilo que Deus está falando dentro da gente. Olha o que Provérbios 20, 27 vai dizer. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Vou ler só a primeira parte. A parte A diz assim, ó: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Uma lâmpada ilumina. Onde? O Espírito, gente. Deus, ele vai falar dentro da gente. A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar, Senhor, eu quero ouvir tua voz.
Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Senhor, eu quero tomar as decisões certas. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu posso fazer ou não. Vamos agora para Isaías 55:12. Como saber quando é uma direção do Espírito Santo? Quando é mesmo o Espírito falando comigo? Isaías 55:12 diz assim, ó: a vez de sair com grande alegria, e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas romperão de canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Em paz sereis conduzidos. Quando o Espírito Santo nos conduz, ele traz paz. Quando o Espírito Santo vai nos dar uma direção, ele vai trazer paz ao nosso coração. Quando eu e você vamos tomar uma atitude que aquilo ali vai causar confusão, aquilo ali causa algo que você não sabe porquê, mas aquilo gera algo dentro de você. O irmão Reagan diz que parece um gato arranhando, outros dizem que é como se fosse uma luz vermelha grande, mas você vai tomar uma decisão, você olha assim, tá tudo certo, não é pecado, não tem nada errado, mas dentro de você aquilo não vai bem. É o Espírito Santo dizendo assim, ó, não faz, não segue esse caminho, porque quando o Espírito Santo dá uma direção, ele vai trazer paz. E eu me lembrei hoje de um rapaz de outra cidade, onde ele trabalhava numa empresa, e no coração dele já vinha dizendo assim, ó, sai dessa empresa e trabalha para você mesmo. E ele dizia, tá louco, eu nunca vou conseguir ganhar o que eu ganho na minha empresa. E aquele negócio, sai da sua empresa e vai trabalhar para você mesmo. E o chefe, um chefe falcatrua, pedindo para ele fazer falcatruas. Ele dizia não fazia, mas... E dentro dele, saia desse lugar, saia desse lugar. Só que ele fazia a conta, rapaz, se eu sair, como é que eu vou viver? Como é que eu vou manter minha família? Ele casado com um filho. E em um determinado momento ele saiu e começou a trabalhar por conta própria. No primeiro mês ele me diz assim, Peron, eu nem era pastor na época, Peron, eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava lá. Hoje ele presta serviço para a empresa que ele saiu. Deus trazendo paz para ele sair, mas a confusão na mente, mas se eu sair, vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser aquilo outro. Mas Deus trazendo paz ao coração, dizendo assim, faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar aos nossos corações, é ao nosso coração e traz paz, gente. Vamos ver outro texto, Colossenses 3,15. Olha o que Colossenses 3,15 vai falar. Se você acha que está tendo uma direção de Deus, mas aquilo está causando uma inquietação, ei, não tome a decisão. Espere um pouco mais, ore um pouco mais. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, sede agradecidos. Seja a paz o árbitro. Novamente, se eu vou tomar uma decisão que aquilo não está me dando paz, não é para eu tomar, gente, essa decisão. Agora, se Deus está falando para eu tomar uma decisão e aquilo está me trazendo paz, mesmo que minha mente ela não consiga entender, não consiga calcular, eu fico com o que o Espírito Santo diz, porque é segurança, é cuidado. Ei, Deus já foi no nosso futuro, Ele sabe o melhor caminho para a gente seguir, e Ele quer falar com a gente, quer falar aos nossos corações. E deixa eu só dar abrir um parêntese aqui, porque não foi sobre paz. Uma vez eu preguei sobre alegria, já faz um tempo, e uma pessoa saiu da igreja depois daquela pregação, porque disse assim: pastor, estou saindo porque eu não estou com alegria. Mas entenda, saiu
não é porque não estava com alegria de estar, é porque ouviu coisas que falou sendo assim para aquela pessoa, mude, e ela não queria mudar. E aí ela ficou triste porque não tinha que abrir mão daquilo que Deus estava falando. Quando eu estou falando de paz, não é ficar sem paz porque Deus está dizendo para você assim, ó, não faça isso se você quer fazer. Aí vai ter uma confusão na mente mesmo. Mas quando Deus diz assim, ó, não faz, e a gente fica com o que Deus diz, é segurança, gente. É segurança. E uma outra coisa que eu queria te fazer, que eu queria te dizer é, se você está muito aflito, não sabe que decisão tomar, vem conversar comigo. Ah, pastor, não sei se realmente é de Deus. Vamos conversar. A gente vê um horário que fica melhor, a gente conversa, senta. Gente, já teve gente aqui nesse lugar que estava para tomar decisão e veio perguntar assim, pastor, o que é que o senhor acha? E eu dei um conselho bíblico, gente. Não foi coisa da minha cabeça, porque tem hora que as pessoas perguntam, o que é que o senhor acha? E não tem nada a ver com a Bíblia. Eu digo assim, ó, pode seguir por esse caminho porque é do seu coração. Mas tem conselhos, tem muitas vezes que a gente está querendo tomar decisão que a gente nem percebe que está indo contra uma coisa bíblica. E quando a gente se aconselha, tem livramento, gente. Tem livramento da parte de Deus. Provérbios 18:1. Só escute. Provérbios 18:1 diz assim, ó. Quem se isola, busca os próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Sempre que eu me isolar, não quiser ouvir, não quiser conselho, eu estou me rebelando contra a sensatez de Deus. Então, eu estou aqui à tua disposição. Não vou mandar na tua vida de jeito nenhum. Nem na minha vida eu mando. Quem manda é o Senhor. Eu vou mandar na sua. Mas eu posso te dar conselho. E conselho segundo a palavra de Deus. Amém. Não se isole. Voltando sobre a paz no coração, eu escutei também um testemunho de uma pastora lá dos Estados Unidos, que ela disse que ela estava para tomar uma decisão e no coração dela tinha assim, ó, a certeza, faça. Mas como eu te disse, na mente dela, ela ficava pensando, mas como vai ser, mas como vai ser, mas como vai ser, mas como vai ser. E ela disse que passou 3 meses orando assim, Senhor, faz algo. Eu tô com essa impressão no coração que é para fazer isso, mas minha mente está dizendo outra. Me mostra. 3 meses orando. Depois de 3 meses, sabe qual foi a resposta? Eu já te disse no coração o que fazer. Gente, é simples, mas é sobrenatural. Imaginou Deus falando dentro da gente? Isso é sobrenatural, gente. Isso é espetacular. E a gente precisa estar atento a isso. A Deus falando dentro do coração da gente. Vamos para mais um texto. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Aleluia. Primeiro Timóteo 1,19 vai dizer assim, ó: preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Acho que foi ano passado, a gente teve um mês todo falando sobre fé, e eu falava muito sobre o texto de 1 João 5,4, que diz assim: nós temos a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vence o mundo, vence as circunstâncias. Só que o apóstolo Paulo está dizendo ali em Timóteo, que quando eu rejeito a minha consciência, quando eu rejeito essa voz interior que vem, a minha fé eu vou naufragar. Quando Deus diz, não faça, não ande por esse caminho, não compre isso, não coma aquilo, e eu faço, eu estou rejeitando a minha consciência. E a minha fé, eu vou naufragando, gente. Não é porque Deus não quer me punir, é porque é um caminho onde eu vou naufragando. Agora, quando eu começo a dar ouvido àquilo que Deus fala ao meu coração,
costumo falar para os casados, o Espírito Santo fala o tempo todo. Porque numa relação de casamento, por mais que as pessoas se entendam e façam a coisa certa, em algum momento vai ter algum atrito, vai ter algum enrosco, vai ter alguma faísca, vai ter alguém que vai dizer, vamos por aqui, o outro vai por ali, não está certo, e vai ter algum momento. E nesse momento, geralmente o Espírito Santo fala dentro de alguém: cala a boca, não continua a falar, não diz essa palavra, não dá essa patada. Ou depois que a gente faz, o Espírito Santo dentro: vai lá pedir perdão. Ou a gente nem fez assim errado, mas machucou a pessoa. Não era a intenção. Gente, eu escutando: ah, pastor, mas a minha intenção não era essa. Gente, a gente precisa entender que a intenção, a gente tem que ter intenção boa. Mas se a gente fez com intenção boa e acabou causando um dano do outro lado, nossa intenção não importa. O que importa é pedir perdão porque a pessoa foi machucada, porque a pessoa foi magoada, porque a gente fez alguma coisa que mesmo que a gente não quisesse, deu errado. Então o Espírito Santo está dizendo assim, ó, vai lá e fala. Mas quando a gente rejeita essas pequenas coisas, a gente vai naufragando na fé. E como é que a gente vai viver vencer o mundo sem fé? Não tem como. Quando a gente rejeita aquela voz interior, a gente vira um grande religioso, gente. Sabe o que é um grande religioso? É aquela pessoa... Eu não lembro de ninguém fazer isso aqui, tá, gente? Mas se fez, não é indireta, não. Mas é aquela pessoa que chega na igreja... Eu vou até interpretar. Hoje eu estou interpretando. A pessoa entrou na igreja, ó. Paz do Senhor, Shalom Adonai. Aí, ó. Chegou no culto. Gente, rapaz, se você vier aqui em algum momento de oração que eu tiver aqui, você vai me ver ajoelhado. Vai me ver orando ajoelhado, chorando provavelmente. Mas fazer tudo isso, ter essa capa e não ouvir o Espírito Santo, isso é religião, gente. É só ter uma capa. Ouvir essas coisas, ouvir a palavra, sair daqui, dar uma patada na esposa, no marido, no filho, de amanhã no colega de trabalho, isso é religião, gente. É só uma capa. Deus, ele nos chamou para um relacionamento onde a gente escuta a voz dele, a gente não rejeita e nossa fé vai sendo fortalecida. Porque amanhã no seu trabalho, se Deus mandar você fazer alguma coisa para algum colega, para um chefe, levar um bombom, dar um abraço, olhar para alguém e dizer assim, me perdoe pelaquela palavra que eu falei, não foi errado, e você vê a restauração, isso fortifica a fé, porque é o Espírito Santo falando dentro da gente. Nós não podemos rejeitar a consciência, nós precisamos estar atentos. Aconteceu errado, sou pronto para me arrepender. Se fala tanto, né? Lembrei agora de Saul e Davi. Saul foi levantado rei. Saul foi ungido por Deus, gente. Saul foi Deus ungiu Saul. O poder de Deus estava sobre Saul e mesmo assim Saul errou. Davi, o poder de Deus estava sobre Davi e Davi errou tanto quanto Saul. Até mais. Rapaz, de repente se a gente fosse Deus, não sei se a gente tinha perdoado Davi não. Mas sabe qual foi a diferença de Saul e Davi? Quando Saul, alguém chegou para ele e disse assim, ó, você está errado nisso, precisa ajustar. A resposta dele, ah não, mas foi porque tal coisa aconteceu. Deu desculpa. Quando Natan chegou para Davi, ô Davi, se pegasse uma ovelha, fizesse isso, Davi, tem que matar esse camarada. E Natan, pois é, foi tu que fez isso. Davi disse, eu me arrependo, eu errei. Gente, o Espírito Santo dentro de nós, a gente pode ter duas opções. Ouvir algo, receber uma instrução e mudar, e se arrepender, e Deus vai continuar fazendo as coisas por a gente, ou dizer assim, não vou fazer não quero fazer. Rapaz, a opção é nossa, mas a colheita, a consequência vai vir de acordo. Mas nós somos aquele que Deus está chamando para ouvir a sua voz. Lembra dos projetos? Se não todo mundo, eu diria que no mínimo metade está cheio de projeto no coração. Ou Deus vai dar. E é ouvindo a voz, é ouvindo o Espírito Santo.
E eu queria te dizer, abrindo um parênteses, se você tem um projeto, vem me falar. Gente, meu curso está quase acabando. Dia 12 de novembro acaba meu curso, vai acabar minha viagem. Oh, meu Deus do céu, como eu estou desejoso para voltar a estar todas as semanas aqui. E tem projeto que a gente vai dar um start, viu, ano que vem. Dia 17 de novembro eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente vai voltar a fazer. Vai fazer melhor do que a gente fazia. Porque a gente vai correr muito, crescer muito. Você está vendo essas cadeiras vazias do seu lado por pouco tempo. Porque pessoas vão ser salvas, gente. Salvação, pessoas estavam opressas. Sexta-feira de tarde eu estava sentado com um rapaz aqui. Meu Deus, eu olhava para aquele rapaz e vi uma pressão de torar na vida dele. E conversei com ele, conversei. Ao final eu percebi, isso aí já pode ter ido em tanta igreja, mas nunca entregou a vida para Jesus. Vamos fazer uma oração. Aquele homem chorava, entregou a vida para Jesus. Fiz, agora sim vai começar a libertação. Porque até então não adiantava só, entenda, só ir para a igreja, mas sem entregar a vida para Jesus. Tudo começa com uma entrega. Você e Deus. Não era momento de culto. Isso ainda vai acontecer muito aqui. Momento de culto, fora de culto, com projeto aqui, com o que for. Então se tem projeto, me fala que eu quero te ajudar. A gente vai colocar pra frente. Amém. No que eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Amém. Aleluia. Para finalizar, João 10, 27. Aleluia. João 10, 27. Aleluia. João capítulo 10, versículo 27. Só voltando por exemplo de se ajoelhar, viu? Não é pecado entrar na igreja e se ajoelhar não, tá, gente? Tendo o exemplo que eu falei sobre alguém que faz isso por fora, mas por dentro não tá seguindo a Deus. Se Deus mandar você se ajoelhar, se ajoelhe. É bom demais. É quebrantamento, é você reconhecendo o senhorio dele sobre sua vida. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Quando a gente reconhece o senhorio dele, que é ele sobre as nossas vidas, quando a gente se quebranta, meu Deus, é bom demais, gente. Acaba com orgulho. Como falava hoje com os irmãos, na verdade nem eu falava, eles falavam para mim aquela passagem lá de Provérbios, que a soberba e a altivez precede a queda. Rapaz, quando a gente se vê muito orgulhoso, o diabo tá armando uma arapuca enorme. A gente se arrepender, Deus nos livra. Se a gente não se arrepender, a gente cai. Não seja orgulhoso. Jesus não foi orgulhoso, gente. Ele estava lá na direita de Deus, estava lá nos céus, era Deus, mas não julgou ser igual a Deus, se esvaziou, veio como homem para morrer uma morte terrível, gente. Crucificação era uma morte terrível. Ficava pendurado aqui, ó. Os médicos falam, aqui era pregado, era no nervo. Rapaz, nervo é um negócio que dói demais. Você bate o cotovelo assim, pega no nervo, já dá uma dor, um choque. Imagina um prego passando aqui. Ficava pendurado. Aí quando ele tentava se levantar com os pés para poder respirar, aquilo rasgava mais os pés. Aí se ele solta, essa posição causa asfixia. Uma morte terrível, gente. E fora essa parte física visível, tinha a parte espiritual, tinha um pecado de todo mundo em cima dele, tinha ele sendo separado do Pai. Ele passou por algo terrível, porque ele queria alcançar a mim e a você. Ele não foi orgulhoso. Não sejamos esse, amém? E João 10, 27 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está pronto para seguir o Espírito Santo? Para ser mais efetivo em tudo que faz? Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Pai. O Espírito Santo de Deus, ele guia os filhos de Deus. Nessa noite estamos, Pai, entre filhos de Deus.
E cada um de nós quer andar dessa forma como filhos, guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Nessa noite aprendemos que o Senhor nos conduz no nosso espírito, dentro de nós. É uma voz mansa, uma voz suave. E nós não podemos rejeitar, Pai, essa voz. Porque se rejeitarmos, vamos naufragar na fé. E os justos, eles vivem da sua fé. Sem fé a gente não consegue viver. Não consegue seguir aquilo que Deus fala aos nossos corações. Oh Senhor, nos ensina a ouvir a voz do Teu Espírito. Que nos momentos que nós errarmos e não ouvirmos, que não venhamos a desistir, mas venhamos reconhecer a nossa falha e crer na Tua graça que nos capacita e nos leva além das nossas próprias deficiências, limitações. Espírito Santo de Deus, aqui tem homens e mulheres que Te amam, que querem ouvir, que querem estar mais atentos ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Ele não rejeita um coração desejoso por Ele. Obrigado, Pai. Aqueles que têm sonhos, que têm projetos, aqueles que perceberam algo novo vindo hoje, Pai, que eles se agarrem a isso, que eles venham orar todos os dias quais passos eles precisam tomar, porque o Senhor tem planos para as nossas vidas. Esses planos são de prosperar, são que esses projetos prosperem, porque são projetos divinos, são projetos que financiarão o reino, financiarão missionários, financiarão casas de apoio, financiarão trabalhos com drogados, financiarão os órfãos, pessoas que trabalharão com eles. Obrigado, Pai, por empreendedores, Pai, se levantando em nosso meio, pelo Senhor dando sonhos, projetos e planos para a vida deles, Pai. Obrigado pelos empreendedores que já estão, Senhor, aumentando o nível de influência deles, eles crescendo, eles produzindo mais, eles alcançando mais pessoas através do seu trabalho. Obrigado, Pai, porque o Senhor também vai dar planos para pessoas que trabalham em empresas. Essas pessoas levarão esses planos para os seus líderes e haverá crescimento em nome de Jesus. Haverá também, Pai, um aumento salarial por uma prova que essa pessoa está preparada para mais. Obrigado, Senhor, por planos pessoais que o Senhor tem colocado nos corações. Eu vejo planos de infância, o Senhor reavivando. Planos de quando se era criança, que ficou adormecido, o Senhor trazendo, Pai, novamente esses planos à luz. E o Senhor guiando essa mulher a conquistar esses planos, Pai, em nome de Jesus. E planos também ministeriais, Pai, no nosso meio, a pastores, profetas, evangelistas, mestres sendo guiados pelo Senhor e se desenvolvendo mais. Pessoas que vão ensinar outras em grupos caseiros. Pessoas que vão ensinar outras em particular e vão ajudá-las a crescer na fé. Obrigado, Pai. Profetas se levantando com visão espiritual. Obrigado, Pai. Os Teus planos acontecendo. Nós nos comprometemos, Pai, em ouvir a Tua voz e seguir os Teus planos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite que está marcando os nossos corações. Essa noite, Pai, onde se iniciou um tempo de restauração. E o Senhor, o Teu Espírito, vai nos conduzir para essa restauração. Pessoas não acabarão o ano aqui sem testemunhar de uma grande restauração que o Senhor trouxe na vida delas, na família delas, na finança delas, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu posso ver pessoas se alegrando, Pai, se alegrando com tamanha restauração e sendo um canal para restaurar outras, Pai.
Com a consolação que foste consolados, consolareis outros, diz a palavra. Obrigado, Pai, por cada homem e cada mulher que está aqui. A palavra caindo no solo do coração delas, Pai, e germinando a 30, 60 e 100. Nenhuma semente ficará na beira do caminho, nenhuma semente será abafada pela ansiedade, pelos problemas, nenhuma semente será abafada, Pai, pelos desejos da vida. Todas elas guardadas, Pai, e produzindo abundantemente. Chegou o tempo da restauração. Está liberado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós te amamos e te bendizemos. Em nome de Jesus.